parte agora de vacina, né? Então, todo mundo comentando, e é legal a gente comentar sobre isso agora, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre imunizações. Esqueçam isso aqui, né? A aula não tem 315 slides, nem perto disso. E vamos conversar. Então, aqui só para mostrar para vocês, né? Desde a infância a gente tem essa imagem aí do Zé Gotinha, né? Então, o Zé Gotinha, ele foi o slogan, aí o mascote da imunização no Brasil, né? Então, ele é principalmente representando a vacina Sabin, né? Que é a gotinha, que é a vacina contra polio, né? Então, ele, quando a gente chegou a fazer propaganda para erradicar a polio no Brasil, foi criado o Zé Gotinha, né? Porque a vacina era com gota, e aí o mascote acabou ficando, e hoje é o símbolo aí das campanhas de imunização que ocorrem aqui no Brasil. Foi uma questão de prova que eu fiz. Quando eu era professor do SESMAC, eu botei essa questão na prova de vocês também, na hora que eu estava, e não só questão de prova, mas isso é basicamente o que é o dia a dia do pediatra, né? O cara está lá no consultório, entra uma criança, né, com a mãe, e você faz parte da consulta de puericultura perguntar sobre como é que está a imunização da criança, e a mãe vai entregar para você o cartão de imunização, né? E vai ter uma lista ali de um monte de vacinas, você tem que saber se está tudo certo até hoje, se a criança precisa tomar mais alguma vacina hoje. Então, a questão, a gente não vai responder agora, mas só para vocês saberem, né? Era uma criança que chegava com pneumonia e depois da pneumonia, ela tratava a pneumonia, ficava bem. E aí, no retorno, né, após o tratamento da pneumonia, a mãe, é o nome da criança Iris Line, né, pergunta quais as vacinas que a sua filha de 1 ano e 1 mês, que ela tem agora 1 ano e 1 mês, ela precisa tomar. Você solicita o cartão e aí você vê o esquema que está aqui no cartão da criança. E aí se perguntava, né? Ela era usuária do SUS portanto, segue o calendário da UBS. Ela perguntava quais as vacinas que ela deveria tomar agora. Então, estava aqui o cartão dela, você teria que responder. Depois a gente volta para isso. Então, só lembrando mais ou menos o que ocorre, né, na imunidade da gente, uma revisão aí da professora Cris, que foi professora de vocês. A gente tem nosso sistema imunológico, 2 tipos de imunidade, né? A imunidade inata e a imunidade adaptativa, né? A inata é que entra em contato mais precocemente com o antígeno, e a imunidade adaptativa, ela entra em contato mais tardiamente, mas ela é mais específica para aquele tipo de antígeno que você está lidando, enquanto a imunidade inata, ela não tem especificidade quase que nenhuma, né? E na imunidade inata, a gente tem as barreiras epiteliais, os fagócitos, o sistema complemento, as células, né, NK. A imunidade adaptativa, a gente tem, basicamente, os linfócitos B e os linfócitos T, né? Lembrando do tempo, né? Tempo aqui, imunidade inata logo no início, algumas horas depois, a imunidade adaptativa alguns dias depois, chegando até 7, 14, 21 dias depois, que vai ter a resposta imunológica. Então, só falando das células que a gente acabou de comentar, o linfócito B é aquele responsável por entrar em contato com o micróbio, né? Ele vai produzir anticorpos, né? E vai se transformar na sua célula efetora, que é o plasmócito, de produzir anticorpo. E esse anticorpo aqui vai ser responsável por neutralizar micróbios, fazer fagocitose, ativar o complemento. E o linfócito T, ele tem 2 tipos de linfócito T. O linfócito T helper e o linfócito T killer, né? O citotóxico. E o linfócito T, ele vai produzir basicamente o helper, ele vai produzir citocinas, né? E essas citocinas vão fazer ativação de macrófago, vão ter inflamação, ativação e proliferação do linfócito T e linfócito B. O linfócito T citotóxico, ele vai entrar em contato com a célula que vai estar infectada e aí vai destruir aquela célula infectada. O linfócito T regulatório vai suprimir a resposta imune, né? Então, vamos dizer que aqui eu tenho um linfócito T que é super reativo, que vai destruir várias coisas do organismo. Então, o linfócito T regulatório, ele vai lá e para essa resposta aqui. E o linfócito, a célula natural killer, que é um tipo de linfócito também, ela vai funcionar como se fosse um linfócito T citotóxico. Ela vai identificar aquela célula que está infectada e vai destruir aquela célula. Lembrando aqui, a gente está conversando bastante, quanto tempo depois que eu tomo a vacina do Covid que eu vou ter imunidade? Então, isso é uma coisa de imuno básica, né? A gente tem aqui as células apresentadoras de antígeno, os próprios antígenos aqui que estão sendo apresentados para o linfócito B ou linfócito T, né? Depois dessa apresentação, vai haver
uma expansão clonal do linfócito T e linfócito B específico para aquele antígeno ali. As células vão se diferenciar, né, para destruir aquele antígeno. Vai ter a eliminação de antígeno e depois da eliminação de antígeno vai ter a apoptose dessas células aqui que sofreram expansão clonal. E aí elas vão ser destruídas, mas no final ainda vai sobreviver algumas células de memória, né? Então a gente vê aqui eu tinha zero quantidade de linfócito B e T específico para aquele antígeno, e aqui no final eu já tenho uma certa quantidade de célula B e T de memória específica contra aquele antígeno. Então o que a gente faz na imunidade, na imunização, é justamente isso. A gente quer que a gente apresente o antígeno para o organismo e o organismo produza célula T e célula B de memória. E da próxima vez que você encontrar aquele antígeno, você já vai ter uma resposta específica para aquele antígeno. Isso aqui demora mais ou menos 21 dias. Tá? Então, a imunidade adaptativa, que a gente está conversando sobre ela, ela confere memória. Tá? É importantíssimo isso. E aí, essa memória, ela é específica. Então, eu tenho aqui, vamos dizer que eu tenho aqui, depois que eu fiz aquela primeira resposta lá, eu tenho um pouquinho aqui de célula B, né, de memória para aquele determinado antígeno, e aí eu tenho dois tipos aqui de linfócito B. Eu tenho um linfócito B, que é o roxo, que é específico para o antígeno X, e eu tenho um linfócito verde, B verde, que é específico para o antígeno Y. Então, nesse momento aqui, nesse primeiro momento da seta vermelha aqui, eu estou oferecendo somente o antígeno X. O que é que vai acontecer? Somente aquele linfócito que é específico para o antígeno X vai sofrer a expansão clonal, destruição do antígeno X e depois apoptose, né? Expansão, destruição, apoptose. E aí, no final, eu vou ter um pouquinho mais de célula B específica, de célula B de memória específica para aquele antígeno X. No segundo momento, o linfócito Y, né, o linfócito específico para o antígeno Y, não acontece nada com ele. No segundo momento aqui, da segunda seta vermelha, ao invés de apresentar só o antígeno X, eu vou estar apresentando os dois antígenos, X e Y. O que é que vai acontecer? As duas células vão sofrer expansão clonal. Mas olha a diferença da expansão clonal que a célula B, em específico para o antígeno X, vai estar respondendo. Ela já sofreu uma expansão clonal aqui. Uma segunda expansão clonal, isto é, uma reexposição ao antígeno X, aquela célula vai sofrer uma expansão clonal muito mais importante que da primeira vez. Então, da primeira vez teve só esse pico aqui, da segunda vez o pico ele é bem maior. Tá? Então, a expansão clonal é bem maior, a resposta é bem mais rápida também, certo? Mas depois vai excluir o antígeno X, vai sofrer apoptose, e olha só o que acontece quando eu exponho aquele antígeno novamente. O pool de células B de memória aqui nesse ponto foi esse tanto, e olha quanto que vai ficar depois de uma segunda exposição. Então, quanto mais exposição eu fico tendo, mais células B de memória eu vou produzir para aquele meu antígeno X. Então, a primeira vez, a resposta foi essa. Então, quando eu apresentei os dois antígenos aqui, o linfócito B específico para o antígeno Y sofreu uma expansão clonal parecida com a primeira vez do X, né? Mas a segunda expansão clonal do X foi muito mais importante. Então, a imunidade adaptativa ela é específica. Então, não adianta. Tá tendo alguns estudos aí, não sei se vocês já viram, alguma coisa falando que quando você imuniza pacientes para sarampo, né, vacina MMR, né, measles, mumps e rubéola, que é a mesma coisa que sarampo, cachumba e rubéola, né, em português, né, quando você vacina para isso daqui, você está conferindo uma imunidade melhor para a COVID. Isso daí está parecendo, tem cheiro de balela, de fake news, certo? Então, vamos começar a comentar sobre isso daqui a pouco. Vocês vão ver que vão ter estudos falando sobre isso. Parece ser balela, por causa justamente disso. A imunidade adaptativa, ela é específica. Não adianta eu vacinar para sarampo esperando que eu fique protegido para COVID, tá? Então, aqui, ó, resposta primária, que é a primeira resposta, e resposta secundária, né? O que acontece? O tempo para a imunidade na resposta primária geralmente dura de 5 a 10 dias, da resposta secundária geralmente de 1 a 3 dias. O pico de resposta na primeira é menor, da resposta secundária ela é maior. Aqui, a resposta geralmente ela é mais por IgM, aqui na secundária ela é mais por IgE.
Aqui o anticorpo tem uma menor afinidade com o antígeno, aqui ela tem uma maior afinidade para o antígeno, tá? Então são essas diferenças. A imunidade adaptativa, a segunda exposição, ela é sempre mais potente. E aqui está o Abbas, né, o cara do livro, né, que vocês conhecem. Ele falou que as vacinas são eficientes se o agente infeccioso não estabelece doença latente, não sofre variação antigênica e não interfere na resposta imune do hospedeiro. Por isso, é muito difícil a gente fazer uma vacina contra o HIV, né, que ele faz exatamente isso. Ele estabelece uma infecção latente, ele é altamente variável e inabilita componentes fundamentais do sistema imunológico. Por isso que até hoje a gente não tem uma vacina para HIV. Aí falando de vacinação, a primeira doença que a gente conhece que tem alguma coisa relacionada à vacinação foi a varíola, né? Uma doença que não existe mais hoje no mundo, né? Existe evidência, era uma varíola, é uma doença causada por vírus, altamente infecciosa, né? Altamente contagiosa e que tinha uma mortalidade muito alta também. Então, as crianças, os adultos apresentavam várias lesões de pele, que vocês estão vendo aqui na foto, e essas lesões de pele podiam evoluir para infecção secundária, ficava com sequela e o paciente acabava evoluindo para óbito, né? Existiam evidências desde 3000 a.C., né, de varíola no mundo, né? Em 1500, os turcos introduziram a variolação, que isso já foi um indício de imunização. O que é que acontecia? Essas lesões aqui na pele do paciente eram pústulas, né? Aqui está cicatrizado já, mas criava pústula. E o que foi que os turcos fizeram? Eles pegavam o conteúdo da pústula, transformavam em pó, liofilizavam, né, que a gente chama isso, de pegar um líquido e transformar em pó, é liofilizar. Eles liofilizavam a secreção purulenta, colocavam no canudo e sopravam na narina de pessoas que nunca tinham pego varíola, né? O que acontecia? Metade dos pacientes, 50% dos pacientes continuavam imunes pelo resto da vida, né? Eles criavam um tipo de imunidade, mas metade dos pacientes pegavam varíola. E uma parte dessa metade aqui acabava evoluindo para óbito, tá? Então, mas era muito ruim, mas já era um indício. E aí, Jenner, né, que é o pai da imunização, em 14 de maio de 1796, ele utilizou o material obtido da senhora infectada com vacínia, né, na vacinação de uma criança. O que foi acontecer? Jenner, ele viu na sua cidade que existia a varíola e existia também uma outra doença que acometia principalmente vacas. E aí era uma doença muito parecida com varíola, e ele via que as damas de leite, que eram aquelas mulheres que tiravam o leite das vacas, pegavam a infecção bem leve, parecida com a varíola, que ficava basicamente só nas mãos, e que essas senhoras que pegavam essa infecção que vinha da vaca, elas ficavam imune contra a varíola. E o que foi que ele fez? Ao invés de pegar o conteúdo pustuloso da lesão de um humano, ele pegou o conteúdo pustuloso de uma vaca, né, da conteúdo da lesão de uma vaca, liofilizou e aplicou na narina de uma criança. E aí essa criança não pegava a doença, se pegasse era uma doença bem leve, que nem as mulheres que tiravam o leite da vaca, e ela ficava imune contra sarampo, contra a varíola. E aí, esse foi o primeiro indício de doença imunoprevenível, né, através de vacinação. Essa foi a primeira vacina que foi criada. Na época ele não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo, mas aí depois, né, verificou-se que existiam dois tipos de varíola, a varíola humana e a varíola bovina. Aqui está a varíola bovina, né, e aqui a varíola humana. E eles viram que essas varíolas eles compartilhavam antígenos de superfície. Então, o antígeno verde, o antígeno azul aqui era compartilhado. Os dois tinham o mesmo tipo de antígeno. E aí eu pegava a varíola bovina, apresentava esse vírus para o sistema imunológico do ser humano, o ser humano produzia anticorpo, né, contra esses antígenos aqui, e esses antígenos conseguiam inativar o vírus da varíola humana. Foi assim que foi criada a primeira vacina. Por que vacina é importante? Né? Porque a gente reduz o número de doenças no mundo, reduz a mortalidade dessas doenças e reduz também a morbidade dessas doenças. Então, a gente tem menos doença, menos gravidade dessas doenças e menos morte por conta dessas doenças. Então, a gente tem aqui, no sarampo, né, que é essa primeira aqui, o tanto por ano que tinha de sarampo antes da época da vacina, 500 mil de casos de sarampo por ano,
E aí, depois da vacinação, em 2009, a gente teve 71 casos de sarampo, uma redução de 99,9% por conta da vacinação. Difteria, de 175 mil para zero, 100% de redução. E aí vai, pertussis, varíola, rubéola, a gente vê que a redução gira sempre em torno de 90, 99, 100% das doenças. Tá? Por isso que vacina é importante. Falando mais um pouquinho de sarampo, né, a gente vê aqui, na época antes da vacinação, né, que foi licenciada aqui em 1964, mais ou menos, né, de sarampo. Antes disso, o número de sarampos por ano girava quase, fica aqui quase de 800 mil casos por ano, né, mas girava em torno de 400 a 700 mil casos por ano. E aí, depois da vacinação, caiu abruptamente, que é o que a gente espera que aconteça com o Covid nos próximos meses. Mesma coisa para a doença invasiva por hemófilos influenza tipo B, que é uma bactéria. Né? A vacina foi licenciada em 1987, e aí a incidência caiu bastante, né? De 45 para quase zero aqui perto do ano 2000. Falando um pouco mais de vacinação, a gente tem a de imunidade, de imunização, na verdade, a gente tem dois tipos de imunização, né? A gente tem aquela imunização, que é a imunização que a gente fala que é a natural, né? E a imunização artificial. A diferença natural é quando a gente pega a doença naturalmente. A gente tem contato com os antígenos e aí a gente vai produzir naturalmente a nossa imunidade. A gente não pega uma coisa produzida industrialmente e aplica no paciente com o intuito de causar imunidade. É um contato natural. Então, geralmente, quando eu entro em contato com a doença, né? Então, contato com o antígeno da doença, imunidade natural. A artificial é quando tenho alguma coisa que é produzida industrialmente. Então, vacina, soro, ou eu faço imunoglobulina. Aí a gente pega essa imunidade de maneira artificial. Ela não é produzida naturalmente. Existe outro tipo de imunização, que é a ativa e a passiva. A ativa é quando o meu organismo está produzindo diretamente o anticorpo. Então, eu posso fazer a imunidade ativa através de eu pegar as doenças, né? Eu posso ter as doenças aqui, ou eu posso dar uma vacina, né? E o meu organismo vai produzir, por exemplo, anticorpo ativamente. A forma passiva é quando eu já pego o anticorpo já preparado e dou para o meu paciente. Né? E a maneira que eu posso fazer isso é quando eu aplico soro no meu paciente, que já é um preparado de anticorpo específico, quando eu faço a amamentação, que vai ter anticorpo materno, principalmente IgA no leite materno, então é imunidade passiva, ou quando eu pego imunoglobulina e aplico direto no meu paciente, que aqui também já é um anticorpo já preparado. Então, só falar uma diferença de imunidade ativa para imunidade passiva. A imunidade ativa, eu dou o antígeno para o meu paciente, ou a doença, ou a vacina, né? E esse meu paciente aqui vai produzir o anticorpo. Né? Esse tipo de imunidade que a gente chama de ativa, ela confere memória. Né? O meu organismo aprende a produzir o anticorpo. Quando eu faço a imunidade passiva, que eu já dou diretamente o anticorpo, diretamente para o meu organismo, né? Ou a gente vai conseguir fazer com que o paciente não pegue a doença, né? Ela é específica, mas o paciente ele não consegue aprender a fazer aquele anticorpo. Quando eu dou o anticorpo direto para o paciente, ele não consegue copiar aquele anticorpo. O anticorpo ele tem uma meia-vida aí de 21 dias, 28 dias, ele vai permanecer aquele tempo no organismo, depois ele vai desaparecer. E aí, se eu precisar, eu tenho que dar um anticorpo novamente para o paciente. Então, um confere memória e o outro não confere memória. Quais são os tipos de soro que a gente tem disponível aqui no Brasil? A gente tem o soro contra herpes zoster, né, ou varicela. A gente tem o soro da hepatite A, a gente tem o soro da hepatite B, a gente tem o soro da raiva, o soro do tétano e o soro para acidentes com animais peçonhentos, né? Então, escorpião, aranha, cobra, acidente ofídico, né? A gente tem um soro preparado antiveneno desses bichos aqui. E aí eu posso aplicar no meu paciente e ele não vai morrer por causa do veneno, né? E a gente tem também a imunoglobulina humana. A imunoglobulina humana, ela é um frasco, né? E dentro daquele frasco eu tenho um líquido que tem anticorpo. Ele tem soro de cerca de 5.000 pacientes. Então, os bancos de sangue, né, eles coletam sangue do bocado de paciente,
E aí, daqueles pacientes ali, eles pegam o soro do paciente e cerca de 5.000 pacientes faz um frasquinho de imunoglobulina humana, né? Então, dentro daquele frasco, tem um anticorpo de 5.000 pacientes. Desses 5.000 pacientes, vão ter pacientes que já teve pneumonia, pacientes que já tiveram hepatite, pacientes que já tiveram otite média aguda, paciente que já teve meningite, paciente que já teve um monte de coisa, e pacientes também que já foram imunizados, que receberam vacinas e tem anticorpo específico daquelas vacinas que eles já receberam. Então, tem pacientes que têm uma doença, por exemplo, a hipogamaglobulinemia, que é uma doença que o paciente não consegue produzir anticorpo. Aí a gente precisa receber o quê? A gente dá para aquele paciente um frasco, né, de anticorpo, uma dosagem, né, de acordo com o peso do paciente, ele vai ficar recebendo aquilo ali uma vez por mês, porque ele não consegue produzir, ele tem um defeito genético que ele não consegue produzir anticorpo. Então, por mês, ele vai ficar recebendo um frasquinho de anticorpo já preparado para ele ficar protegido e não morrer de doença infecciosa. E aí tem as formas de apresentação dos componentes. Quais são as formas onde eu vou pegar aquela vacina e vou dar para o meu paciente? Aquelas vacinas dos pacientes, eles podem ser feitas de vírus ou bactéria. Então, tenho aqui os componentes de bactéria e os componentes de vírus. Aqui bactéria, aqui vírus. Então, eu posso ter, segue mais ou menos o mesmo raciocínio. Então, suspensão de bactéria viva atenuada, ela é mais ou menos do que o vírus vivo atenuado. O que é que acontece? Dentro daquele frasquinho ali, eu tenho a bactéria, e a bactéria ela está de uma maneira que ela não consegue produzir doença. Eu peguei e dei uma substância lá para ela que ela está como se fosse tonta, ela não consegue produzir doença. Vírus vivo atenuado é a mesma coisa. O vírus ele está vivo, porém ele está de uma maneira que ele não consegue produzir doença. Suspensão de bactéria morta é a mesma coisa de vírus inativado. Né? Naquele frasco ali vai ter a bactéria e aquela bactéria ela não vai estar mais viva, ela vai estar morta. Não tem como ela produzir doença. E o vírus inativado é a mesma coisa. O vírus ele vai estar morto, não tem como ele causar doença. Componente da bactéria é pedaços de bactéria. Então eu pego a bactéria, boto ela no recipiente e aí existem duas maneiras de eu pegar pedaços de bactéria. Ou eu amasso ela mecanicamente, ou eu coloco ela numa solução que ela vai se quebrar toda. Né? E aí eu pego aqueles pedacinhos de bactéria que tem antígeno e vou fazer a vacina com aqueles pedacinhos. A mesma coisa é fração de vírus. Eu vou quebrar o vírus mecanicamente ou eu vou colocar o vírus numa substância que ele vai sofrer lise. E aí eu pego pedaços de capsídeo viral, por exemplo, e faço a vacina com aqueles capsídeos ali, com aquele pedaço de capsídeo. Né? Vírus não produz toxina, só bactéria produz toxina. Então, a bactéria, eu ainda posso pegar a toxina da bactéria e inativar aquela toxina, né? E utilizar aquela toxina para produzir uma vacina. Né? Por exemplo, a toxina do tétano. Né? Eu posso fazer uma vacina com a toxina do tétano inativada. E aí o paciente não pega tétano. Tá? E aí a gente vem para as novas vacinas que estão surgindo agora, que vocês estão escutando do Covid. Né? O Covid foi introduzido dois tipos de tecnologia de vacina. Né? Uma delas é a vacina feita com RNA mensageiro. Né? O que acontece com esse RNA aqui? O RNA é o material genético que o Covid tem. Né? Então, dentro lá tem o Covid, né? Tem aqui os seus antígenos de superfície, né? É a spike protein do Covid, né? E lá dentro do Covid, a gente tem uma fitinha de RNA, tá? O que eles fizeram com isso aqui? Eles pegaram só um pedaço, né? Que é importante, que a gente sabe que é o importante, que é o pedaço que faz a imunogenicidade da vacina, que vai produzir a imunidade da gente. Eles pegam esse pedacinho aqui, que é o RNA mensageiro, um pedacinho, não é o RNA mensageiro todo do Covid, mas um pedacinho, eles envolvem, né, esse pedacinho de RNA mensageiro numa camada de lipídio, né, porque se a gente pegar o RNA mensageiro é uma proteína estranha. Se eu pegar essa proteína estranha e aplicar no paciente, o sistema imunológico do paciente vai dizer, isso aqui é uma proteína estranha e vai destruir a proteína. Então, eles botam o RNA mensageiro dentro de uma camada de lipídio, né, para dificultar o reconhecimento do RNA mensageiro pelo sistema imunológico do organismo. Essa vacina aqui é aplicada no paciente. Esse RNA mensageiro consegue chegar na célula do paciente. Então, aqui eu tenho uma célula, tenho o núcleo do paciente, tenho o citoplasma. E aí o RNA mensageiro vai chegar aqui no citoplasma,
a célula do paciente vai identificar aquele RNA mensageiro como RNA mensageiro que deve ser codificado, transformado em proteína. Ele vai transformar esse RNA mensageiro numa proteína, né? Essa proteína vai ficar aqui na superfície da célula do organismo, vai ser exposta, e aí o linfócito T vai vir aqui e vai reconhecer essa proteína e vai produzir anticorpo para o linfócito T, né? Vai chegar para o linfócito B e vai dizer para o linfócito B, bicho, produza aí, porque eu achei essa proteína aqui. Aí o linfócito B vai produzir o anticorpo contra o Covid-19. Então, RNA mensageiro, basicamente, é esse o mecanismo. E ainda tem um outro mecanismo, né, que é a vacina a vacina que tem RNA mensageiro, né, a vacina da Pfizer, que a gente não tem no Brasil ainda, né, e a vacina da Moderna, né, são dois tipos de vacina que a gente não tem no Brasil ainda. E a vacina da Oxford, né, e a vacina da Rússia, que é a Sputnik, ela utiliza esse outro mecanismo aqui, que é o vetor viral. O que acontece? Então, aqui eu tenho o coronavírus, né? Esse é o coronavírus, e aqui eu tenho um adenovírus, que é um outro vírus. O que eles fazem? Eles pegam esse adenovírus, retiram o material genético do adenovírus que está aqui dentro, e aí eu fico só com o adenovírus aqui vazio, e aí eu pego esse material genético aqui do coronavírus, pego a parte que me importa, que é a parte imunogênica do RNA do coronavírus, coloco esse material genético dentro do adenovírus, né? E aí, esse adenovírus aqui, com o material genético do coronavírus, é que eu vou aplicar no paciente, né? Então, esse aqui é o material genético que ele não consegue fazer replicação dentro do organismo, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou vacinar, e aí essa parte final da célula produzir a proteína, deixar em sua superfície, o linfócito T ir lá e reconhecer a proteína que está na nossa célula e produzir anticorpo, vai acontecer da mesma maneira, né? É só uma maneira, são maneiras diferentes de eu pegar o RNA mensageiro e introduzir esse RNA mensageiro do vírus no nosso organismo para a gente produzir imunidade, certo? Assim, aí a da Oxford, eles utilizaram um adenovírus de chimpanzé, certo? Para dificultar, que se fosse um adenovírus humano, né, assim que o adenovírus humano entrasse no nosso organismo, a gente poderia destruir o adenovírus, né? Então a gente utiliza de chimpanzé para que o sistema imunológico da gente, na hora que a gente receber a vacina, não reconheça aquele adenovírus e aí o material genético chegue na nossa célula, tá? E aí, qual que é a diferença? Eu falei para vocês que tem agentes, tem vacinas que a gente tem que os agentes estão lá vivos, porém eles estão atenuados, né? E a gente tem aqueles agentes que estão inativados, eles estão mortos ou são só frações antígenos ali, né? Do vírus ou da bactéria. Qual que é a diferença de uma para outra? Agente de vírus vivo, porém ele está atenuado, o vírus vivo lá atenuado, ele consegue fazer uma certa replicação no organismo, ele consegue se multiplicar. E por conta dessa multiplicação aqui, essas são vacinas que podem desenvolver mais sintomas, tá? Porém, ela tem mais chance de ter sintoma, porém, essas vacinas de vírus vivo atenuado, geralmente eles causam uma resposta mais intensa e duradoura. Então, são vacinas que geralmente eu preciso aplicar uma dose só, ou duas no máximo, né? Então, BCG, tríplice viral, febre amarela, vacina oral contra pólio e varicela, tá? Agentes inativados, quando o agente está morto ou é só uma fração daquele agente ali, não há replicação nenhuma no organismo. Então, o paciente vai ter menos efeito colateral, né, que é uma coisa boa, porém, uma coisa ruim é que ela estimula menos o nosso sistema imunológico, e aí a gente precisa de reforço para aplicar ela. Então, a vacina de pertussis, difteria e tétano, pneumococo, geralmente eu preciso aplicar várias doses da vacina, tá? E aí as vias de administração, né? A gente tem vacinas que são via oral, intradérmica, subcutânea, intramuscular. Isso geralmente é tranquilo, não é uma coisa muito cobrada em prova. E aí vem algumas coisas para a gente ficar se perguntando, né? Primeira questão aqui para deixar uma coisa mais dinâmica aqui da aula. Você está acompanhando o garoto de 4 anos de idade, né, no seu consultório. Ele tem um histórico de hipoplasia de ventrículo esquerdo e recebeu transplante cardíaco aos 18 meses de idade. Seu transplante está funcionando muito bem, seu cardiologista está feliz com o seu progresso,
E as medicações que o paciente usa incluem a prednisona, né, e o tacrolimus, quer dizer, são dois imunossupressores. Sua mãe pergunta se ele necessita receber vacinas hoje. Você revisa a caderneta de vacinação e nota que está faltando alguma das vacinas. Quais das seguintes é a vacina contraindicada? Qual a vacina que você não pode aplicar nesse paciente? Difteria, tétano e pertussis, a celular, a vacina tríplice viral, a vacina pneumocócica, a vacina gripe sazonal, a vacina pneumocócica. E aí você pensa no seu alto aí de medicina, no seu conhecimento que você tem até hoje, né? E aí essa questão aqui, ela tem dois objetivos. O primeiro objetivo é para você saber, né, que pacientes que estão imunossuprimidos não podem receber vacinas de vírus vivo atenuado, né? Porque as vacinas de vírus ou bactérias vivas, né, porém elas estão atenuadas. Se eu der para um paciente que tem o sistema imunológico competente, ele não vai ter doença nenhuma, tranquilo. Mas se eu pegar esse tipo de vacina ou bactéria e aplicar no paciente que tem imunocomprometimento, ele vai ter, pode desenvolver a doença. Né? O primeiro objetivo é isso. Pacientes que têm imunocomprometimento não podem receber vacinas de vírus vivo ou bactéria viva atenuada. E o segundo objetivo é você saber quais dessas vacinas aqui, entre elas, qual a única que tem vírus vivo atenuado, né? Que no caso aqui, a resposta correta seria a letra B, né? A vacina tríplice viral. Aqui a gente tem toxóide tetânico, né? E tem bactéria que está só quebrada, né? É capsídeo, né? De bactéria, né? Bactéria não, parede celular. A pneumocócica também é só polissacarídeo. Gripe sazonal, ela é uma vacina de vírus inativado, né? E meningocócica, ela é uma vacina também feita só com polissacarídeo viral, certo? Então, a única que é vírus vivo atenuado é tríplice viral. E aí vem as contraindicações de vacina. Aqui são as contraindicações gerais, tá? Contraindicações gerais de vacina. Quais são as contraindicações gerais? Pacientes que têm imunodeficiência congênita adquirida, eu não posso aplicar vacina nesses pacientes. Pacientes que têm neoplasia maligna, eu não posso aplicar também, porque pacientes que têm neoplasia maligna, geralmente eles têm um imunocomprometimento também, né? Pacientes que estão usando corticoterapia em esquema imunossupressor, e aí se pergunta, o que é esquema imunossupressor? É quando ele está usando a prednisona ou alguma coisa equivalente à prednisona, uma dose maior que 2 miligramas por dia, e essa dose daí está ocorrendo por 2 ou mais semanas. Então, 2 miligramas por dia por 2 ou mais semanas. O paciente está fazendo qualquer tipo de tratamento imunossupressor, pode ser quimio ou radioterapia também. Paciente que está fazendo reposição de imunoglobulina não venosa, isso aqui é interessante. Pacientes que têm anafilaxia à dose anterior, então, se o paciente tem anafilaxia a uma dose anterior da vacina, não vou aplicar de novo, né, que ele pode ter anafilaxia de novo. E paciente que tem doença aguda febril grave. Febre não é contraindicação de vacina, é doença aguda febril grave. Voltando um pouco aqui, por que o paciente que está tomando aquele frasquinho que eu falei para vocês, que tem 5 anticorpos de 5 mil doadores, por que esse paciente aqui não pode receber vacina? Porque aqui dentro eu tenho anticorpo. Se esse paciente está recebendo um anticorpo, vamos dizer aqui tem, vamos falar de sarampo. Aqui dentro desses 5 mil pacientes, teve paciente que recebeu vacina de sarampo. Né? Então, aqui tem anticorpo específico para sarampo. Tá? Então, ACS aqui, anticorpo específico para sarampo. Se eu pego uma vacina que tem o antígeno do sarampo, né, o vírus vivo atenuado do sarampo, e aplico nesse meu paciente que tem anticorpo anti-sarampo, o que é que vai acontecer com esse antígeno aqui? Essa vacina vai ser inativada. Então, pacientes que estão recebendo esse frasquinho aqui, eu não posso dar vacina para eles, porque a vacina não vai acontecer nada, né? Você vai dar, já tem anticorpo ali específico para cada vacina, a vacina vai ser inativada, não vai fazer efeito nenhum no paciente, tá? E aí, esse tipo de paciente aqui, eu tenho que esperar ele receber imunoglobulina, vamos dizer que tem um tratamento até dietal. Então, eu espero o fim do tratamento de imunoglobulina que ele está recebendo, ele tem que esperar mais 4 a 6 semanas para receber as vacinas, né? Porque aí ele vai conseguir fazer resposta.
E aí, lembrando uma criança aqui, outra questão, né? Criança de 1 ano e 1 mês, vai à consulta de rotina do seu pediatra, né? Ele tem um histórico de alergia a ovo, com sintomas de anafilaxia logo depois da ingestão do ovo. Hoje é dia de atualizar seu calendário vacinal. No exame físico, a criança está bem, não há nenhuma alteração, e ele pergunta qual a conduta mais adequada. Aí você se pergunta, vamos aplicar a vacina tríplice viral, a vacina tríplice viral, que é a SCR ou MMR em inglês, né? Ela contém ovo, tá? Ou você vai aplicar a vacina da gripe sazonal. A vacina da gripe também tem ovo, né? As duas têm ovo. E aí a resposta seria, você vai aplicar a tríplice viral e a vacina gripe sazonal, vai aplicar as duas. Você vai fazer o trip test, que é o teste de alergia para confirmar mesmo se aquele paciente tem alergia ao ovo. Você vai aplicar somente a tríplice viral, você vai aplicar somente a vacina contra a gripe, ou você não vai vacinar o paciente. Né? Então, a resposta para essa questão aqui, vocês podem responder aí mentalmente, o que, é que vocês acham, mas a resposta correta para essa questão aqui é você aplicar as duas. E aí muita gente, nossa, mas o menino tem anafilaxia ovo, como é isso, não sei o quê. Isso aqui, basicamente, nada mais nada menos é do que a medicina baseada em evidências. O que foi que eles fizeram? Eles começaram a testar isso na prática. Tudo bem, tem uma plausibilidade biológica aí de você ter um paciente que tem alergia a ovo, você vai aplicar a vacina que tem ovo nele, ele vai ter a reação alérgica. Porém, entretanto, todavia, a vacina tríplice viral e a vacina da gripe contêm uma quantidade muito pouco de ovoalbumina, que é a proteína do ovo. Albumina. Então tem uma quantidade muito pouco de ovoalbumina. E aí a gente começou a testar isso na prática, né? Então aqui, essa aqui é uma recomendação de influenza da Sociedade Brasileira de Pediatria em 2015, já é antigo isso aqui, tá? Então aqui ele fala, até o momento atual foram publicadas 28 pesquisas sobre a vacina de influenza, envolvendo 4.315 pessoas alérgicas ao ovo, incluindo mais de 600 pessoas que tinham anafilaxia ao ovo. Todas essas pessoas receberam a vacina de influenza e não ocorreu nenhuma reação séria. Né? Alguns pacientes com alergia ao ovo tiveram sintomas leves e desapareceram 30 minutos e sem tratamento. Então, a vacina de influenza, que é a da gripe, e a vacina de sarampo, SCR, né, sarampo, cachumba, rubéola, elas são vacinas que são completamente seguras para a gente aplicar em pacientes com alergia ao ovo. Tá? E aí, existe ainda uma outra vacina no Brasil que tem ovo, que é a vacina da febre amarela. E aí a recomendação da febre amarela é um pouquinho diferente. Amarela. Então, pacientes que têm alergia ao ovo, você vai vacinar influenza e sarampo, a gente aplica sem ter cuidado nenhum, certo? Não precisa ter cuidado nenhum. Você vai lá, aplica e fica de pá. Não precisa fazer teste, não precisa fazer nada. A febre amarela tem uma quantidade que é um pouco maior de ovoalbumina. E aí, o que a gente faz com esses pacientes aqui? A gente pega a vacina, pacientes que têm anafilaxia, tá? A gente pega essa vacina aqui, a gente pega a quantidade que vai aplicar em 1/10 da vacina, a gente aplica no paciente, com o paciente dentro de ambiente hospitalar. Porque se ele tiver algum tipo de reação, a gente intervém naquele paciente. Se depois de 30 minutos a 1 hora o paciente não desenvolveu alergia nenhuma, quando você aplicou 1/10 da vacina, você vai aplicar o restante da vacina sem ter mais cuidado nenhum, certo? Então, febre amarela é um pouquinho diferente, mas influenza e sarampo a gente aplica normalmente. Aí outra recomendação aqui, aí, ferramentas, paga tudo, vai ficar mais bonito de ler. Então, aqui, ó, pacientes alérgicos a ovo, aqui foi da SBP, né, que eu falei anteriormente, e essa aqui é da SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunizações. Pacientes alérgicos a ovo de galinha podem receber vacina? Sim, esses pacientes podem receber vacina. Alergia a ovo, mesmo graves com anafilaxia, né, não são considerados contraindicação nem precaução para o uso da vacina influenza, então a gente vacina. E outra recomendação aqui da ASBAI, aqui é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Tríplice viral, né? A maioria das crianças com histórica reação anafilática ao ovo não tem reações adversas à vacina. E mesmo quando a reação é grave, não há contraindicação ao uso da vacina tríplice viral. Então, aplica normalmente.
E aí vem falsas contraindicações de tomar vacina, né? As falsas contraindicações tem infecção de via aérea superior, diarreia, alergia, de maneira geral. Então, eu tenho rinite alérgica, tenho asma, não posso tomar vacina. Então, isso não é contraindicação. E isso é que está acontecendo agora no Covid, botando para a prática agora. A vacina da Pfizer, Covid, teve alguns pacientes, né? Foram, eu acho que 5 ou foram 6 pacientes que desenvolveram anafilaxia logo após a aplicação da vacina da Pfizer, né? Então, a recomendação, eles recomendaram pacientes que têm alergia grave, não tomem a vacina da Pfizer. Não é uma recomendação muito certa de se fazer, né? Por quê? Porque quando você tem alergia, você tem que ter alergia a algum antígeno específico, né? Então, muito provavelmente, alguma coisa aqui dentro dessa vacina aqui que está fazendo, que fez esses 5, 6 pacientes ter a reação alérgica. E aí, tudo está sendo investigado, mas dentro da vacina, da Pfizer, a substância que raramente causa alergia, mas que dentre todas as substâncias é a que pode ser até mais frequência, é uma substância chamada polietileno glicol. E aí existem relatos da literatura de pacientes que têm anafilaxia a polietileno glicol, tá? Então, não é tipo, pacientes que têm alergia a camarão, anafilaxia a camarão, não pode tomar a vacina da Pfizer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Pacientes que têm anafilaxia, pacientes que têm reação alérgica grave, né, eles têm que tomar cuidado na hora de tomar a vacina, mas muito provavelmente essa reação deve ser a polietileno glicol, que é o componente que está dentro da vacina da Pfizer, certo? Então, não é tipo, tem alergia a camarão, não posso tomar alergia da Pfizer. A proteína do camarão não está presente dentro da vacina da Pfizer. Então, não tem como o cara que tem alergia a camarão ter uma reação quando receber a vacina da Pfizer, né? O cara tem que ter alergia a especificamente o componente que está dentro daquela vacina ali. E aí, desnutrição é outra falsa contraindicação. Uso de corticoide tópico ou sistêmico em dose não imunossupressora, né? Paciente que está usando antibiótico é falsa contraindicação. Paciente que está amamentando é falsa contraindicação. História familiar de reação à vacinação. Então eu tenho um primo do tio do irmão do avô que teve uma reação quando tomou a vacina X. Então eu não vou tomar a vacina X porque ele teve essa reação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cada um no seu quadrado, né? E existem algumas indicações de a gente adiar a vacinação. Então, febre não é contraindicação de vacinação. Porém, pacientes que estão se recuperando de doenças febris agudas, sejam elas moderadas a graves, a gente não contraindica a vacinação, mas a gente aguarda um tempo maior para a gente poder vacinar esse paciente. Paciente que terminou imunossupressão. Então, ele estava lá, aquele paciente lá que estava tomando tacrolimus e prednisolona. Né? Quando ele terminou de tomar tacrolimus e prednisolona, a gente espera 3 meses para poder vacinar. Pacientes que fizeram transplante de medula óssea, a gente espera 1 ano para poder vacinar. E se eu quiser vacinar aquele paciente com vacina viva atenuada, né, eu tenho que esperar 2 anos. Pacientes que têm distúrbio de coagulação, né, então imagina que eu vou aplicar uma injeção intramuscular no paciente que está em crise grave de hemofilia. Né, então eu não vou fazer isso. Porque se eu fizer isso, o paciente vai fazer um hematoma naquele local onde eu vou aplicar a vacina. Então eu espero o paciente melhorar da sua crise lá de crise de coagulação, e aí depois a gente aplica. Paciente que usou hemoderivados, né? Por quê? Porque nos hemoderivados, da mesma maneira da imunoglobulina, tem anticorpo, e paciente que está usando imunoglobulina, né? Basicamente por causa do anticorpo, daquela reação que eu falei lá atrás, tá? E aí existe o calendário vacinal básico, do Programa Nacional de Imunização. Né? Esse Programa Nacional de Imunização, ou PNI, né, ele foi criado em setembro de 73, né, e foi institucionalizado pelo decreto em agosto de 76. Tá? Ele contém uma série de imunobiológicos fornecidos gratuitamente à população. Né, gratuitamente, entre aspas, né, porque a gente paga imposto e a gente está pagando por isso. Ele serve de base para a elaboração de outros calendários, né, como o calendário da Sociedade Brasileira de Imunização, SBIM, e o calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria, ou SBP. Tá? E aí a gente vai falar como é esse calendário. O calendário, né, ele é um pouquinho complexo, isso cai bastante em prova, né? Todo ano ele muda um pouco, então a recomendação é vocês vão fazer uma prova de residência,
ou uma prova de concurso, é interessante vocês lerem o que mudou recentemente no calendário, porque ele está em constante mudança, né? Cada vez a gente está melhorando aquele calendário, né? É ruim para vocês que têm que decorar as mudanças, mas é bom para a população que cada vez está tendo mais vacina e vacinas melhores, tá bom? Então, a gente tem aqui a sequência do calendário, e depois eu vou mostrar de uma outra maneira o calendário do mesmo jeito, tá? Então, aqui ao nascer, a gente faz a vacina BCG, né? E a vacina contra a hepatite B. Então, na maternidade, o paciente nasceu, a gente faz a BCG e a hepatite B. Com 2 meses de idade, é idêntico o que a gente vai fazer com 4 meses de idade. E é muito parecido o que a gente vai fazer com 6 meses de idade. Então, os meses pares, tá? Eles são muito parecidos, né? 2, 4 e 6 meses. Com 2 meses de idade, a gente vai aplicar a vacina pentavalente, que nada mais é do que 5 vacinas numa só, tem 5 antígenos, né, numa vacina só, que é a difteria, tétano, pertusse, hemófilos influenza tipo B e um pedaço do vírus da hepatite B. Então, 5 antígenos numa vacina só. A gente aplica também a vacina inativada contra a polio, a vacina oral contra rotavírus humano, né? E a vacina pneumocócica 10 valente. 4 meses é igualzinho, não muda nada. Pentavalente, VIP, vacina oral contra rotavírus e pneumo 10 valente. 6 meses, a gente retira as duas últimas, a rotavírus e a pneumo 10 valente. Fica só a pentavalente e a VIP, né? Vacina inativada contra a polio. 3 meses, né, é idêntico a 5 meses. Né? A gente vai fazer a vacina contra o meningococo tipo C, né? E aqui, mesma coisa, vacina contra meningococo tipo C. E aí, vamos dar sequência. Com 9 meses de idade, a gente está aplicando agora a febre amarela em todos os pacientes, tá? Todos os pacientes do Brasil todo, porque antes a gente vacinava só pacientes que iriam viajar para a área endêmica ou pacientes que moravam em área endêmica, né? Agora, hoje em dia, a gente está vacinando o território nacional todo, não existe mais isso de só viajar. Ela é uma vacina que aplica com 9 meses de idade. Com 1 ano de idade, eu vou fazer a primeira dose da tríplice viral, né? Que é a sarampo, cachumba, rubéola. Vou fazer o reforço da pneumo 10 valente, que aqui eu apliquei com 2 e 4 meses, e vou aplicar um reforço da meningo C, que é aquela que eu apliquei com 3 e com 5 meses. Tá? Então, o pneumo 10 toma com 2, 4 em 1 ano, e meningo C toma com 3, 5 em 1 ano de idade. Com 1 ano e 3 meses, eu vou aplicar a tetraviral, né, que é nada mais é a tríplice viral sarampo, cachumba, rubéola adicionado à vacina varicela, né? Faço uma dose única contra o vírus da hepatite A vacina contra a hepatite A. Faço o reforço do DTP que eu fiz na pentavalente com 2 meses, 4 meses e 6 meses, né? Eu estou fazendo um reforço agora com 1 ano e 3 meses. E a vacina oral contra pólio que eu fiz na forma de VIP, que era vacina inativada contra pólio, com 2, 4 e 6 meses também. Tá? Sendo que agora, com 1 ano e 3 meses, estou fazendo a primeira dose da vacina oral contra pólio. A diferença da VIP para a VOP é que a VIP ela é de vírus inativado, né? Não tem como ele causar doença, porque é um vírus inativado, ele está morto, e a VOP ela é feita com vírus vivo atenuado. Né? Então, aqui, em paciente imunodeficiente, o paciente pode desenvolver doença, certo? Essa aqui é injetável, a VIP, e essa aqui é o Zé Gotinha, é gota, via oral. Tá? Bom, no primeiro ano de vida do paciente, que está entre 6 meses e 5 anos de idade, vamos dizer que é um paciente que está com 1 ano de idade e chegou na hora da vacina da gripe, chegou na época da campanha da gripe. Na primeira vez da vida que ele vai tomar a vacina da gripe, ele vai tomar 2 doses da vacina da gripe, certo? E essa vacina pode ser aplicada de 6 meses e em crianças gratuitamente até 5 anos de idade. Então, no primeiro ano, ele vai tomar na época que vai estar tendo a campanha, porque aí depende muito da época, né, de cada região do mundo. Aqui no Brasil, a nossa campanha de gripe são os meses que antecedem o inverno. Então, começou inverno, da gente começa em junho, né, final de maio, junho.
Então, a campanha geralmente começa em abril da gente aqui. Então, deu abril, faz a campanha. Então, se chegou na época da criança estar lá em abril, ela tem entre 6 meses e 5 anos, e é a primeira vez que ela vai receber aquela vacina, ela vai receber em abril, vamos dizer assim, né? Abril, e depois ela vai receber a segunda dose em maio. Aí vamos dizer que ela estava com 1 ano de idade. No outro ano seguinte, né, quando ela está com 2 anos de idade, chegou abril de novo. O que é que vai acontecer com ela? Ela vai tomar só uma dose pelos anos seguintes, até 5 anos de idade. No primeiro ano, toma 2 doses, um intervalo de 1 mês entre as 2 doses, e depois o paciente vai tomar só uma vez por ano. Então vamos dizer que o paciente fez 6 meses, fez 1 ano, 2 anos, a mãe nunca quis vacinar ele para gripe. 3 anos. Aí chegou com 3 anos, a mãe decidiu, esse ano teve um parente meu que morreu de gripe, eu vou querer vacinar o meu filho. Então, com 3 anos de idade, é a primeira vez que ele vai tomar a vacina da gripe, ele vai tomar, na época da campanha, a primeira dose, e depois de 1 mês vai tomar a segunda dose. Quando ele tiver 4 anos de idade, ele vai tomar uma dose só. Quando ele tiver 5 anos de idade, ele vai tomar uma dose só. Certo? Aí depois ele não recebe mais, né, pelo SUS, né? Pelo SUS ele não recebe mais, só vai receber quando virar idoso. Ou se tiver alguma patologia grave que se recomende tomar a vacina da gripe. Então, influenza sazonal. Com 4 anos de idade, a gente vai aplicar a vacina DTP. Então, lembrando, a DTP eu apliquei na forma de penta, com 2 meses, 4 meses, 6 meses. Apliquei depois na forma de DTP com 1 ano e 3 meses, né? E agora eu vou estar aplicando de novo com 4 anos. Eu vou dar um reforço da vacina oral contra pólio, que foi da mesma jeito. 2, 4 e 6 meses foi VIP, né? Com 1 ano e 3 meses foi VOP, né? E agora, com 4 anos, eu estou fazendo uma outra dose de VOP. Aquela vacina da varicela que eu apliquei lá atrás com 1 ano e 3 meses, aqui, ó, a tetraviral, eu vou estar fazendo um reforço com 4 anos só de varicela. E lá na febre amarela que eu fiz com 9 meses de idade, né, com 4 anos também, eu vou estar fazendo um reforço da febre amarela aqui. Tá? E pacientes adolescentes de 9 a 13 anos de idade, né, eu vou estar aplicando a vacina HPV. Né? Essa vacina HPV é uma vacina, desculpe, é uma vacina quadrivalente. Ela tem 4 tipos de HPV. E eu vou estar aplicando essa vacina aqui. Fez 9 anos de idade, vamos dizer assim. Eu levei minha filha com 9 anos de idade no posto de saúde. Ela vai tomar a vacina da HPV. Ela toma uma dose hoje e depois vai tomar uma dose 6 meses depois, no intervalo de 6 meses. Então, toma uma dose inicial e o reforço 6 meses depois. E a última coisa que foi modificada no calendário vacinal do PNI, né, foi essa dose aqui de meningite C, que a gente está aplicando agora em adolescentes também. Então, pacientes de 9 a 13 anos de idade estão recebendo mais uma dose de meningite tipo C, certo? Para proteger contra meningite tipo C. Então, adolescente, HPV e meningite tipo C. Esse daqui é o calendário, não saiu ainda, né? No início do ano, não saiu ainda o calendário vacinal básico de 2021, né? A gente tem ainda o calendário de 2020. Então, o que a gente fazia? É a mesma coisa que a gente comentou até agora, sendo que apresentaram de uma maneira diferente, né? Ali eu apresentei mês a mês, né? Que acontece, e aqui ele está mostrando pelas vacinas, né? Então, BCG e hepatite B está aplicando aqui ao nascer, né? Fez 2 meses de idade, aqui vacina oral contra rotavírus, que aplica com 2 e com 4 meses. Pentavalente, a gente aplica com 2 meses, com 4 meses e com 6 meses. A vacina de difteria, tétano e coqueluche, né? Que aí ele não faz mais parte da penta. Né? A penta a gente só aplica com 2, 4 e 6. E aí depois o paciente vai ter 1 ano e 3 meses e 4 anos, a gente vai aplicar a vacina DTP, né? A da poliomielite, a gente aplica com 2, 4 e 6 meses a VIP, né? Com 1 ano e 3 meses, a gente aplica a VOP e com 4 anos, a gente aplica a VOP. Pneumocócica, a gente vai aplicar com 2 e 4 meses, fazendo um reforço com 1 ano de idade. Meningocócica, a gente aplica com 3 e 5 meses e faz um reforço com 1 ano de idade. Febre amarela, a gente vai aplicar com 9 meses de idade e depois com 4 anos de idade, certo? Podendo também fazer um reforço com
9 anos de idade. Mas 2 vacinas já é o suficiente para estar imune contra a febre amarela. Sarampo, cachumba e rubéola, a gente vai aplicar uma dose, que é a tríplice viral, com 1 ano, e uma dose da tetraviral com 1 ano e 3 meses de idade. Varicela, a gente vai aplicar o reforço lá com 4 anos de idade. Hepatite A, uma dose com 1 ano e 3 meses de idade. HPV, 2 doses em adolescentes. Tá? E aí a meningite tem adolescente também. Cadê a meningite? Meningite C, ele não botou aqui, né? Ah, não, tá aqui. A meningite, porque outra coisa, né? A meningite foi introduzida no calendário, na verdade, é que eu falei errado. A meningite, ela foi introduzida, meningite C, foi introduzida no calendário, eu acho que no final de 2017, né, em adolescente. E aí qual foi a mudança real que aconteceu em 2020? A mudança real que aconteceu em 2020 é que eles modificaram. A vacina que a gente aplica agora em adolescente não é mais a meningo C, é a meningo ACWY. Ela produz imunidade contra os sorogrupos da meningite, do meningococo A, meningococo C, meningococo W e meningococo Y. Ela é uma vacina melhor. Então, adolescentes, a partir de 2020, está aplicando a vacina ACWY, meningite ACWY. Tá? Bom, gente, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, das vacinas. O que é que vocês têm aí de dúvida para a gente conversar? Deixa eu comparar aqui, parar. Eu sei que vocês devem ter um bocado de dúvida disso tudo que eu falei, mas pode ser que vocês tenham mais dúvida ainda mais de Covid, né? Covid é o que está mandando agora no momento. Como é que eu faço para parar o compartilhamento? Agora acho que é aqui, né? Peraí. Aqui. Deve ser isso aqui. Aqui, para a apresentação. Achei. Pronto. Digam aí. Tem dúvida? Não tem dúvida? Tudo certo? Eu vi que alguém escreveu alguma coisa no chat, não foi? Deixa eu ver. Boa noite, boa noite. Meninos também tomam vacina com a mesma idade? Como assim? Meninos tomam vacina com a mesma idade? De HPV. Ah, entendi. De HPV, sim. Certo? Muda um pouquinho a idade só. Se eu não me engano, deixa eu dar só uma confirmada aqui, viu? A meninas é de 9 a 13 mesmo. Meninas é 9 a 13. HPV. Meninas é de 9 a 13, né? E meninos é de 11 a 14 anos de idade. Né? Elas têm o tipo, essa questão direta de prova de residência, é isso. Elas têm o tipo, quais são os tipos de HPV que tem na vacina? Né? É os 6, 11, 16 e 18. São esses 4 tipos. É uma vacina quadrivalente. Elas têm esses tipos, 6, 11, 16 e 18. Os 6 e 11 é o que a gente encontra na maioria das verrugas, que a gente encontra na região genital, laringe, do dedo, etc. Né? 90% das verrugas contém esses 2 tipos, 6 e 11. E os tipos 16 e 18, né? É o que está presente em 70% dos casos de câncer de colo de útero. Tá? Então, é importante se vacinar por conta disso. De todos os cânceres de colo de útero que existem por aí, 70% deles, o vírus encontrado neles é o vírus HPV tipo 16 e 18. O que mais? Só isso? Todo mundo vai se vacinar. Alguém tem dúvida de vacina? Vamos tirar as dúvidas de vacina de Covid para poder se vacinar em paz. A vacina não tem como causar doença. É vírus inativado. Ô, professor, eu não lembro se o senhor falou,
Mas em relação à diferença, em relação ao Covid mesmo, tem diferentes mecanismos, né? Tipo, que Isso. foram feitas. Qual delas, na verdade, seria que teria mais efeito? Tipo, que pode ocorrer mais efeito, como se fosse. Tem diferença disso? Uma que pode ocorrer mais efeito que a outra? Eu não lembro se você falou. Então, o negócio é o seguinte: vocês viram o calendário vacinal. Lembre do calendário vacinal que eu acabei de mostrar para vocês. Quantos vírus que tem ali dentro daquelas vacinas todas? Quantas vacinas daquelas são de vírus respiratório? A gente só tem uma vacina de vírus respiratório, que é influenza, né? A vacina contra a influenza, ela é uma vacina que não é tão eficaz assim desse jeito, tá? Ela é uma vacina que ela muda todo ano, né? Ela é feita com 3 tipos de vírus influenza, né? 2 tipos de influenza tipo A e um tipo de influenza tipo B, né? E ela é uma vacina que está sempre atrasada, né? O que acontece? A vacina que vai ser aplicada agora, a influenza de 2021, ela contém os vírus de influenza mais os sorogrupos de influenza mais frequentes de 2020. Então, a vacina de influenza está sempre atrasada há um ano, né? E aí ela é uma vacina que não impede tanto assim das pessoas pegarem influenza, mas ela é uma vacina que impede a gravidade de influenza, né? Ela é uma vacina feita de vírus morto, né? Então não tem como o vírus causar, a vacina causar a doença. Tipo, eu tomei vacina da gripe e fiquei gripado. Impossível isso acontecer, né? O que pode acontecer é você ter um pouco de sintoma, porque tomou a vacina, porque tem estimulação do sistema imunológico, e o que pode acontecer na maioria dos casos, o que acontece é você vacinar com a vacina da gripe, e essa vacina da gripe é você pegar uma virose respiratória, né? Você pega, por exemplo, uma infecção de veia superior por rinovírus, enterovírus, o coronavírus comum, né? Então, ela protege especificamente contra o vírus da gripe, que é a influenza. E o vírus da gripe, que é a influenza, é uma infecção grave, né? Então, não tem como você ficar gripado com a vacina da gripe. Mas voltando à sua pergunta, as vacinas, a gente não tem, a medicina não conseguiu produzir até hoje uma vacina muito boa contra o vírus respiratório. Então, por isso que a gente não tem vacina, por exemplo. A gente teve 2 pandemias de coronavírus. A gente teve o SARS-CoV-1, né, que aconteceu lá atrás, e teve uma outra pandemia também, outra epidemia também, que foi o de MERS, né, que é um outro coronavírus. E apesar de ter acontecido aquilo tudo, a gente não conseguiu produzir vacina, né? Então, a medicina, essas vacinas que a gente tem, desses mecanismos clássicos que a gente tem, elas não são vacinas boas para vírus respiratórios. A gente não tem vacina para vírus essencial respiratório, a gente não tem vacina para enterovírus, a gente não tem vacina para rinovírus, né? O principal vírus que causa infecção de veia superior, que a gente vê um bocado de criança ficar doente aí, é rinovírus. Por que não tem vacina contra rinovírus? Porque a gente não consegue produzir uma vacina boa para esse tipo de vírus respiratório. Então, esses mecanismos clássicos que eu falei para vocês, vacina de vírus vivo atenuado, vacina de vírus morto, fração de vírus, não são vacinas que conseguem imunizar a gente contra vírus respiratório, né? E aí aconteceu de esse ano a gente começar, a primeira vacina de RNA que está sendo produzida foi essa da Pfizer. Então, a gente viu, olha a diferença da vacina da coronavírus, da Coronavac, que é a vacina do Butantan, para a vacina da Pfizer. A eficácia da vacina da Coronavac é em torno de 50%. Né? A eficácia da Pfizer, da RNA mensageiro, é 95%. Então, talvez esse novo mecanismo aí de se produzir vacina seja muito melhor que aqueles clássicos que a gente conhece. Então, daqui a pouco vai começar a surgir mais tipo de vacina de RNA mensageiro, né? Ou de vacina de a gente conseguir estimular de uma maneira melhor o nosso sistema imunológico. Então, a diferença da Coronavac, que é uma vacina de vírus morto, vírus inativado, para a vacina da Pfizer, que é RNA mensageiro, basicamente, até agora, é essa diferença que a gente está vendo. Uma 95%, que é da Pfizer, RNA mensageiro, e outra 50%. Tá? Então, é melhor a da Pfizer. Se eu fosse escolher uma hoje para vacinar, eu escolheria a da Pfizer. Mas, entretanto, todavia, é o que eu falo para todo mundo. Eu gostaria muito de andar de Ferrari, né, pela casa, pela cidade, mas eu não tenho condições de andar de Ferrari. Né? Eu não tenho dinheiro para ficar andando de Ferrari, gostaria muito, mas não tenho. Mas eu tenho o meu carrinho que me leva para lá e para cá e que
satisfaz todas as minhas necessidades. Então, é a mesma coisa. Eu gostaria de vacinar da Pfizer, mas não há previsão de chegar a Pfizer aqui no Brasil, né? Basicamente, porque a gente não tem condição de produzir a vacina aqui, porque a tecnologia é essa de RNA mensageiro, nossas indústrias brasileiras que produzem vacina aqui, a gente não tem esse tipo de tecnologia, então teria que montar toda uma indústria do zero, que leva muito tempo e dinheiro. A gente não tem como estocar a vacina aqui no Brasil, né? A logística de transportar a vacina para lá e para cá é muito complicada, porque precisa de gelo seco, armazenar a vacina a menos 70 graus Celsius, e aqui no Brasil é difícil a gente conseguir isso. E está tendo muito impasse político para trazer a vacina para cá. Então, assim, Pfizer não vai vir nem tão cedo. E a Coronavac está protegendo contra casos graves, internação, né? Ela tem 50% de eficácia, mas ela é muito eficaz para prevenir doença grave. Então, se eu vacinei Coronavac, se eu vacinei Coronavac, a minha probabilidade de pegar doença grave, ou evoluir para internação, ou ir para UTI é quase zero. Então, vou pegar Covid leve. Então, se eu pegar Covid, eu pego um Covid leve. Então, está perfeito para controlar a nossa doença que está ótimo. Entendi, tá ótimo. Obrigada, professor. O que você, Marcelo, o que você acha em relação à vacinação das crianças para a Covid? Quando o senhor acha que entrará para os adolescentes e crianças? Acha que vacinando a população adulta conseguiríamos a imunização de rebanho para jovens? Aí a gente tem... Peraí. Opa, acho que eu saí. A gente tem dois problemas aqui. A gente tem um problema que não foi testado em criança, né? Por que não foi testado em criança? Pô, podia ter testado em criança, né? Criança não é fator de risco para pegar Covid, nem fator de risco para desenvolver Covid grave. A gente está vendo pouquíssimas crianças, graças a Deus, a pegar Covid, né? É diferente da influenza. Influenza, criança pega, criança fica grave, e foi horrível a pandemia que teve de influenza para criança. Foi horrível, várias crianças morreram, várias crianças foram para a UTI. Covid não está acontecendo isso, né? Poucas crianças estão pegando Covid. E das que pegam Covid, 50% evoluem para uma doença assintomática, e os outros 50%, daqueles 50% que pegam algum tipo de doença, só 1% precisa internar por conta do Covid. Então, assim, não há por que eu procurar, vacinar a criança o mais rápido possível, uma vez que elas não estão pegando doença e não estão pegando doença grave. Estão pegando doença? Até estão, né? Mas raramente a gente vê criança pegar doença grave. Então não tem por ficar me preocupando muito com criança. Eu tenho que ficar me preocupando com adolescente, né? A partir de 15 anos de idade, adulto e idoso. Quem está morrendo mais é idoso. Quem está transmitindo mais a doença é a população adulta. E a população adulta jovem, né? Que está transmitindo mais. Então eu tenho que tomar cuidado e procurar vacinar esse povo, né? E aí, voltando à criança, estão começando a testar, né? Faz uns 3 meses que começaram os testes em criança, mas mesmo assim não vai ser população prioritária para se vacinar para a Covid-19. Então, por enquanto, nada de vacina para criança. De Covid, não. Foi tudo, né, dele. Sim, vacinando a população adulta, conseguimos a imunização. Aí vem outra questão, né? Eu posso estar falando para vocês de vacina individualmente. Vamos dizer, Bianca, eu vou vacinar a Bianca com a Coronavac. O que é que eu vou estar conseguindo vacinando a Bianca individualmente? Quais vão ser as vantagens para a Bianca individualmente? Aquilo que eu falei. Ela vai ter uma redução no seu risco de pegar Covid. Então, vamos dizer que ela tem aí um risco de, sei lá, ela não está indo para o hospital, está indo só para a faculdade, ficando mais em casa, sem sair para festa. Não sei, viu, Bianca? Você está só saindo para festa, não. Mas vamos dizer que você tenha ficado mais em casa, não saiu para praia, para festa, para bar, nem nada. O seu risco aí de pegar Covid gira em torno de 1%, né? De 1 a 5% do seu risco. Tomando a Coronavac, eu consigo reduzir esse risco pela metade. Então, o seu risco vai de 0,5% a 2,5%, tomando a Coronavac. E, além disso, se você entrar nesse 0,5% a 2,5% e acabar pegando Covid, a sua chance de precisar ir para o hospital é quase zero. A sua chance de internar é quase zero. A sua chance de ir para a UTI é quase zero. Então, individualmente, para você é ótimo isso, tá? Mas aí vem um outro pensamento, que é o pensamento populacional. Então, se eu vacinar
Isso eu estou falando da minha cabeça, viu, gente? Não é nada comprovado cientificamente, não. Mas o pensamento que a gente está tendo é que se eu for pegar essa vacina e vacinar todo mundo, vamos dizer que eu consiga vacinar 70% da população com a Coronavac. O que é que vai acontecer? Com a eficácia dela de 50%, talvez eu não seja capaz de controlar a pandemia com a Coronavac. Então, individualmente, quando eu penso que estou vacinando o meu paciente, é uma vacina muito boa, muito eficaz, muito legal de se fazer, mas olhando populacionalmente, pensando em vacinar para controlar a pandemia de maneira geral, a Coronavac talvez não seja a melhor vacina. E aí eu teria realmente que vacinar com a Pfizer. Né? Então, imunidade de rebanho, se eu fosse escolher uma vacina para vacinar todo mundo, para pensar em imunidade de rebanho e controlar a pandemia, controlar a internação, controlar tudo, seria uma vacina mais eficaz, que seria a Pfizer. Né? Mas é aquilo que eu falei. Eu quero uma Ferrari, mas eu não posso andar de Ferrari. Então eu vou andar de Gol, vou andar de Corsa, vou andar com o que eu tenho. Mais algo. Professor, acho que não, que ninguém tem mais dúvida. Mas muito Beleza. obrigada mais uma vez Nada por que é tudo, isso. pela disponibilidade de sempre. Foi maravilhoso, professor. É uma honra sempre ter o senhor com a gente. Beleza, minha gente. Qualquer coisa, vocês têm meu contato, pode perguntar, tirar dúvida, a gente vai conversando. Certo? Um prazer estar com vocês hoje à noite. Vamos lá, então? Simbora. Dormir. Até mais, viu, pessoal? Boa noite aí. Tchau.